everyone! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Silvio e vamos começar a nossa aula. Recadinho básico para vocês, lembrando que vocês devem fazer as atividades no Classroom e, na dúvida, entre em contato com o seu professor, com a sua escola, com a equipe pedagógica da sua escola, a direção da sua escola, para esclarecimento das dúvidas, certo? Na aula passada, pessoal, nós falamos sobre, ampliamos, como sempre, o nosso repertório léxico e falamos sobre sinônimos e formação de palavras e fizemos uma breve revisão verbal do passado simples. Na aula de hoje, nós vamos ampliar novamente o nosso repertório. Toda vez que a gente vai trabalhar, a gente sempre está em ampliação do nosso repertório léxico e vamos falar do passado contínuo. Nós vimos na nossa aula anterior sobre a descoberta da cor malva, né, quando o Perkin estava buscando a cura para a malária. E aqui nós vamos falar agora justamente sobre a procura, a busca dessa solução do problema que tinha da época. Observe, quinine was first isolated in 1820 from the bark of cinchona tree, which is native to Peru. Bark extracts had been used to treat malaria since at least 1632, and it was introduced to Spain as early 1636 by Jesuit missionaries from the New World. Quinine is is on the World Health Organization's list of essential medicines, the safest and the most effective medicines needed in a health system. Então, pessoal, a quinina, ela é extraída de uma árvore encontrada na Amazônia peruana, inicialmente por ali. Nos anos de 1632, foi feita a extração da quinina, das cascas dessa árvore, né, cinchona, para a cura da malária. E a partir do ano de 1636, os missionários jesuítas levaram do Novo Mundo para a Espanha esse tratamento. E hoje, gente, a quinina, ela é pela Organização Mundial de Saúde, ela está como na lista dos remédios essenciais e está como a mais segura e a mais efetiva, o remédio mais seguro e mais efetivo na cura da malária, está inserida dentro do sistema de saúde, ok? Agora, pessoal, eu quero que vocês observem as duas questões e o fragmento de texto que nós já trabalhamos e vamos resolvê-las. Primeira, letra A. Where did the quinine come from? De onde vem, onde é encontrada a quinina? B. Who started to use quinine in Europe? Quem começou, quem deu início ao uso da quinina na Europa? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, resolverem e a gente já volta.
Então, pessoal, primeira pergunta. Where did the quinine come from? De onde veio? De qual é a origem da quinina? Né? Quinine was first isolated in 1820 from a tree from Peru. Então foi isolada lá nos anos de 1820, vindo do Peru. Né? Uma árvore nativa da Amazônia peruana. Who started to use quinine in Europe? Quem deu início ao uso da quinina na Europa? Missionários, Jesuit missionaries, então os padres jesuítas, os missionários jesuítas, levaram a quinina no ano de 1632 para a Espanha e a partir daí ela começou a ser utilizada na Europa. Agora, observando o fragmento do nosso texto, eu quero que vocês verifiquem as frases e registrem se elas são verdadeiras ou falsas. Por exemplo, letra A. The quinine is native from Brazil. A quinina é nativa do Brasil. B. It had been introduced to cure malaria since 1632. Foi introduzida, deu início à cura da malária desde os anos de 1632. WHO, World Health Organization, a Organização Mundial de Saúde, put quinine in a list as the safest and most effective medicine in health system. A Organização Mundial de Saúde colocou a quinina como um dos remédios mais seguros e efetivos na lista do sistema de saúde. Vou dar um tempo para vocês observarem. O nosso fragmento para ajudar vocês está ali e a gente já volta. Então, galera, observem lá. A quinina é nativa do Brasil. Essa informação ela é falsa, porque ela diz aqui, which is native to Peru. Né? Então, nativa do Peru. It had been introduced to cure malaria since 1632. Foi introduzido, foi iniciado para a cura da malária desde o ano de 1632. It's true. Como está no nosso texto aqui, bark extract had been used to treat malaria since at least 1632. Então, a casca, o extrato da casca deu início, ou foi usado para tratar a malária desde meados de 1632. World Health Organization, a Organização Mundial de Saúde, colocou a quinina na lista como dos medicamentos mais seguros e mais efetivos no sistema de saúde. Essa informação ela é verdadeira, como está aqui encaminhando no fim do nosso fragmento. Né? Quinine is one of the World Health Organization's list of essential medicines, the safest and most effective medicine needed in a health system.
Agora, com base no nosso fragmento do texto que a gente já viu, vamos responder as duas perguntas. Letra A. Where quinine is extracted? Onde? De onde ela é extraída? E B. What's the purpose of bark? Qual o desempenho, qual a ideia das cascas? Vou dar um tempo para vocês pensarem, tá a informação aqui e a gente já volta. Então, pessoal, voltando à nossa correção aqui, quinine is native from Brazil. A quinina é nativa do Brasil. Não, essa resposta ela é falsa, porque já no início do nosso fragmento tem a informação, which is native from Peru. It had been introduced to cure malaria since 1632. Teve início no processo de cura da malária desde o ano de 1632. Essa informação ela é verdadeira, como está no nosso fragmento. Bark extracts had been used to treat malaria since at least 1632. Então, a casca, o extrato da casca deu início à cura da malária dos meados desde ali o período de 1632. World Health Organization, a Organização Mundial de Saúde, colocou a quinina como um remédio essencial na sua lista e deixou de forma segura e efetiva no sistema de saúde. Essa informação ela é verdadeira, porque bem no fim do nosso fragmento nós temos essa fala da Organização Mundial de Saúde em relação à quinina, ok? Agora, pessoal, nós vamos ler o fragmento do texto e vamos responder as duas questões. Letra A. Where is the quinine extracted from? De onde é extraído a quinina? E letra B. What's the purpose of the bark? Qual a ideia? Para qual finalidade é utilizada essa casca? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. O nosso fragmento está aqui e a gente já retorna.
Olha lá, pessoal. Na questão A, de onde é extraído a quinina? A quinina, extracted from the cinchona tree bark. É extraída da casca da árvore cinchona. E qual a ideia, qual a finalidade dessa casca? It treats malaria. A finalidade é tratar a malária. Agora, nós já falamos do Perkin, mas vamos dar uma retomada na nossa conversa sobre o uso, a tentativa da cura da malária e o desenvolvimento da cor malva. Então nós temos aqui, in 1856, William Henry Perkin, then the age 18, was given a challenge by his professor August Wilhelm von Hofmann to synthesize quinine. In one attempt, Perkin oxidized aniline using potassium dichromate, rutotoluene. Impurities reacted with the aniline and yielded a black solid, suggesting a failed organic synthesis. Então vejam, lá nos anos de 1856, o Henry Perkin, com 18 anos, ele recebeu uma ideia, ele recebeu um desafio, uma proposta do seu professor, né, August von Hofmann, em buscar ou sintetizar a cura da malária. Mas nesse processo, ele quando ele oxidou a anilina usando o dicromato de potássio, isso deu uma reação química, aonde deixou um líquido, uma espécie de uma lama escura, e sugeriu que, na verdade, deu a ideia de que a síntese orgânica que ele estava fazendo foi um equívoco, ou foi uma falha. Cleaning the flask with alcohol, Perkin noticed purple portions of the solution. It was originally called aniline purple. In 1859, it was named mauve in England via the French name for the mellow flower, and the chemist later called it mauvine. Between 1859 and 1861, mauve became fashion must-have. The weekly journal, All the Year Round, described women wearing colors as all-flight country yard, like so many migrating birds of purple paradise. Então, o que aconteceu? Quando ele foi fazer a limpeza dos frascos com álcool, ele percebeu uma cor roxa, um tom de roxo. Né? Então, no início, ele chamou de anilina roxa. Em 1859, ele passou a chamar malva, foi chamado malva porque em relação à flor malva do idioma francês. E, depois disso, os químicos passaram a chamá-la de malvine. Nos anos de 1859 a 1861, a cor malva se tornou a cor da moda. Então, até o jornal All Year Round descreveu que as mulheres usando a cor como o voo no campo com os pássaros migratórios no paraíso púrpura ou no paraíso roxo. Ok? Agora, nós vamos completar o nosso exercício de acordo com o fragmento que a gente tem aqui, falando a respeito da descoberta da cor malva. Então, letra A. Perkin used potassium dichromate. Então, Perkin usando o dicromato de potássio. Letra B. The impurities reacted the aniline and yielded, suggesting a failed organic. Então, as impurezas reagiram com a anilina e sugeriram ou deram a entender que foi uma falha de síntese orgânica. O nosso fragmento está aqui para ajudar vocês. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna.
Então, pessoal, continuando a nossa fala sobre a cor malva, então Perkin, na letra A, Perkin oxidize aniline using potassium trichromate. No processo que ele estava fazendo para buscar ou para sintetizar a quinina, né, para curar a malária, ele fez esse processo ali, oxidou a anilina com dicromato de potássio e the impurities, letra B, the impurities reacted the aniline and yielded a black solid, suggesting failed organic synthesis. Mas no processo que ele estava desenvolvendo, infelizmente as impurezas reagiram com a anilina e transformaram aquilo em uma pasta, um musgo escuro, sugerindo que, infelizmente, a síntese orgânica dele havia falhado. Agora, according to the chart, answer the questions. Então, de acordo com o nosso texto, com o nosso fragmento, eu quero que vocês respondam essas duas perguntas. Letra A. What's the intention of the mauve? Qual é a proposta, qual é a ideia da cor malva? B. Is this color mauve accepted by people? A cor foi aceita pelas pessoas? O nosso fragmento está aqui, a gente já fez a leitura dele. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Então, pessoal, de acordo com o nosso fragmento, na questão A, what's the intention of the mauve? Qual a intenção, qual a ideia da cor? It's used as synthetic dye from fashion design. Né? A ideia foi usar essa cor, ou usar o pigmento para tingir na indústria da moda. Né? Como diz aqui, The Weekly Journal. Então, nós temos no nosso texto, desde o início ali, ele fala que foi usado, e na aula anterior nós já falamos sobre que a cor malva passou a ser utilizada na indústria da moda, tanto é que Perkin abriu uma companhia para a produção desse material. Is the color mauve accepted by people? Foi aceito pelas pessoas? Yes, it is. Até porque o comentário que o jornal faz é que quando passava-se as mulheres com essa cor, seria uma revoada de pássaros migratórios num paraíso púrpura, num paraíso roxo. Né? Então, foi sim muito bem aceita. Até uma fala para vocês, na pesquisa que eu fiz, eu encontrei que no período vitoriano na Inglaterra, a Rainha Vitória usava. A Rainha Vitória é uma pessoa de muita influência na história da Grã-Bretanha, e ela usava os vestidos na cor malva, porque era a cor da época. Ok?
Agora, pessoal, nós vamos fazer uma fala rápida sobre o passado contínuo. O que é o passado contínuo? Até então nós estudamos o passado simples, que indica uma ação que teve um início e teve um fim dentro de um tempo determinado. O passado contínuo refers to a counting action or state that was happening at some point in the past. Então, o passado contínuo é o quê? Ele é uma ação contínua que aconteceu dentro de um passado. E como nós vamos saber, como nós vamos identificar se é um passado contínuo? Muito simples. It's formed by combining the past tense of the verb to be, was or were, and the main verb with ing. Então, a gente combina, a gente coloca o passado do verbo to be, dependendo do sujeito, vai or was or were, e o verbo principal sempre vai vir acompanhado de ing. Por exemplo, in 1946, Raytheon engineer Percy Spencer was testing a magnetron when he realized that. Então, lá no ano de 1946, o engenheiro da Raytheon, Percy Spencer, estava experimentando, estava testando o magnetron. Então, vejam, was, porque eu estou falando do Percy Spencer. Sempre quando nós formos trabalhar com essa situação, vocês têm que lembrar que vocês estão falando para mim ou para outra pessoa a respeito do Spencer. Primeira, segunda, terceira pessoa. In 1856, the chemist William Perkin was trying to find a cure for malaria when his experiments produced a dark sludge. Então, no ano de 1856, o químico William Perkin estava experimentando, estava tentando encontrar a cura para a malária, quando o experimento dele produziu uma lama escura, ok? O que nós temos que lembrar do passado contínuo, pessoal? Primeiro, a forma afirmativa sempre vai vir composta de sujeito, verbo to be, seja ele was or were, dependendo do sujeito, o verbo principal com ing e o seu complemento. Então, por exemplo, he was testing a magnetron. They were playing tennis when it rained. Então, eles estavam jogando tênis quando choveu. Então, vejam, nós temos dois sujeitos diferentes, dois usos do verbo to be também de forma diferente. Na forma negativa, nós vamos adicionar o not depois do verbo to be. Então, ficaria, he was not testing a magnetron. They weren't playing tennis when it rained. Observem que, no segundo exemplo, eu coloquei na forma contraída, na forma abreviada, porque pode ser tanto was not, como pode ser wasn't, ou pode ser were not, como weren't. Isso depende muito do uso. As contrações, muito mais utilizada na forma coloquial. As não contrações, vocês vão encontrar muitas vezes em materiais acadêmicos, uma coisa assim um pouco mais rebuscada. To form questions, we start with the auxiliary verb followed by the subject. Na forma interrogativa, como a gente sempre faz, eu inverto a posição do verbo to be em relação ao sujeito. Então, eu vou começar a frase com o verbo to be, né, que no nosso caso é o auxiliar, seguido do sujeito, o verbo principal com o ing, o complemento da frase e o ponto de interrogação no fim. Were they playing tennis when it rained? Eles estavam jogando tênis quando choveu? Aqui nós podemos ter duas possíveis respostas. Yes, they were, ou no, they weren't. Né? Porque seriam a confirmação ou a negação da informação que já está na pergunta. Ok? Agora, com base na nossa fala sobre o passado contínuo, vocês vão usar o verbo que está dentro do parêntese para preencher as frases com o passado contínuo. Por exemplo, microwave. Percy Spencer walked past the radiation tube and noticed that the candy in his pocket melted. Então, o Percy Spencer, a gente já viu sobre a criação do micro-ondas, né? Então ele estava caminhando perto do tubo de radiação e percebeu que o chocolate que estava no seu bolso havia derretido. Popsicle, a respeito do picolé. In 1905, Frank Epson, to make soda pop, a popular drink at that time, he mixed popular drink with soda water and accidentally left on his porch all night. Então, lá em 1905, o Frank Epson estava tentando fazer
um refrigerante, né, que era a mistura, uma bebida popular da época, e misturou aquele material junto com água e acidentalmente esqueceu na varanda de sua casa. Superglue. Harry Coover developed plastic lens for gun sights when he accidentally created a synthetic adhesive. Então, o Harry Coover, né, sobre a supercola, estava buscando as lentes plásticas para as miras das armas dos aliados quando acidentalmente criou um adesivo sintético. Então, o verbo principal está dentro do parêntese, vocês vão estruturá-lo no passado contínuo. Vou dar um tempo para vocês pensarem e responderem e a gente já volta. Então, pessoal, observem aqui, Percy Spencer was walking past radiation. Na frase do sorvete, Frank Epson was trying. Observem que nós estamos sempre falando de uma terceira pessoa, por isso que a gente está usando was. E o ing no verbo principal. E na supercola, Harry Coover was developing plastic lenses. Né? Então ele estava desenvolvendo. Vejam que todas as ações estão no passado, mas naquele momento houve uma continuidade, ok? Agora, nós vamos verificar verdadeiro ou falso para cada uma das frases. E vamos corrigir as frases falsas. Frank Epperson was drinking soda when accidentally discovered the pop cycle. Letra A. Letra B. Percy Spencer was carrying a candy in his pocket when he accidentally discovered the microwave radiation. Letra C. Harry Coover was developing the mauve color when he accidentally created a synthetic adhesive. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta.
Então, pessoal, observem lá que Frank Epperson estava bebendo refrigerante quando acidentalmente descobriu o picolé. Não, essa informação ela é falsa. Por quê? Porque ele não estava bebendo refrigerante. Ele estava tentando. He's trying to do the soda pop. Ele estava tentando fazer a bebida. Na segunda frase, letra B, Percy Spencer estava carregando um doce no seu bolso quando acidentalmente descobriu a radiação de micro-ondas. Essa informação ela é verdadeira. Já na letra C, Harry Coover, essa informação ela é falsa, por quê? Porque o Harry Coover não estava desenvolvendo a cor malva, e sim, ele estava buscando uma lente plástica e ali que ele descobriu o adesivo sintético. Observem que na primeira frase nós colocamos wasn't e na última nós colocamos was not, para vocês verificarem que é possível as duas formas, ok? Agora, nós vamos preencher as frases com as informações que estão dentro do parêntese. Ali vai ajudar vocês a formular a pergunta, porque a resposta nós já temos. Então, para uma pergunta, no, he wasn't. Spencer was walking past a radiation tube. Não, ele não estava. Spencer estava caminhando perto de um tubo de radiação. Letra B. No, he wasn't. Harry Coover was developing plastic lenses for gun sights. Harry Coover estava desenvolvendo plásticos para as miras das armas. E na letra C, nós temos a resposta. No, he wasn't. He was studying to cure malaria. Não, ele não estava. Ele estava estudando para curar a malária. Vou dar um tempinho para vocês organizarem as perguntas e a gente já retorna. Observem, pessoal, nossa pergunta fica assim. Was Spencer eating a candy bar? Ele estava comendo uma barra de chocolate? E nós já temos a resposta que isso não aconteceu. Na letra B, was Harry Coover using a gun? Harry Coover estava usando uma arma? Sabemos pela resposta que não aconteceu isso. Mas observem que usamos was e usamos o ing no verbo principal. E na letra C, was William Perkin studying to cure yellow fever? Ele estava estudando para curar a febre amarela? Sabemos pela resposta que isso não aconteceu, ok? What time is it? It's quiz time. No nosso quiz, vocês vão verificar a alternativa correta. The past continuous tense talk about. A ideia do passado contínuo é falar do quê? Né? E na questão 2, quinin, o que é realmente a quinina? Vou dar um tempinho rápido para vocês pensarem e a gente já volta.
Então, pessoal, observem que the past continuous tense talks about actions in progress in the past. Então, o passado contínuo fala de ações no passado, mas em progresso. E a quinina was a medicine found in Peru to cure malaria. Então, a proposta inicial da quinina foi encontrada no Peru para a cura da malária. Ok? Deixo um pensamento para vocês de Isaac Newton. To myself, I'm only a child playing on the beach, while a vast ocean of truth lie undiscovered before me. Para mim, sou apenas uma criança brincando na praia em um vasto oceano de verdades desconhecidas antes disso. Ok? Na aula de hoje, pessoal, nós verificamos algumas descobertas e falamos sobre o passado contínuo. Stay home and see you!